Por Felca, falando da Lei, antes de falar do Exposed, né, da namoradeira, que, sinceramente, cara, eu achei bem... Aliás, vamos falar disso primeiro, vai. Vamos lá, vamos primeiro nisso, né? Sai aqui, ó, a Pombalesa dizendo o seguinte: imagina ver seu ex, que era abusivo com você, protagonizando um quadro sobre saúde mental em rede nacional, né? E aí, a galera brava com ela, né? Tipo, teve 137 mil curtidas esse tweet. 137 mil curtidas, tá? O que me parece? Me parece muito mais gente que não gosta da Globo e não gosta do Felca do que de fato que está acreditando nela, tá? E aí tem um outro exposit dela, um outro tweet dela falando o seguinte: não preciso nem imaginar, ele é meu ex, morávamos juntos, acabou com o meu psicológico e hoje fui diagnosticado com autismo nível 2. Na época não sabia ainda. E aí tem umas fotos deles dois juntos, onde ele está, inclusive o Felca está parecendo Peter Parker, tá? Eu vou te falar uma coisa, eu não conheço essa moça, não conheço o Felca, né? Acho que dá para você duvidar do quanto o Felca é essencialmente excêntrico, né? Saiu aqui o Xícara Timão. Esse tal de Felca pegava muita mulher para quem tem fobia social, né? Tem coisa errada nessa história. Pô, enfim. Mas o lance é que é o seguinte, cara. Apesar que aqui eu acho que ele tá só com uma menina, né? Como assim, ele pegava muita mulher. Tem ele com uma menina, né? Mas eu, pessoalmente, sou cético em relação a isso. Me parece muito mais um ataque de alguém que... vou atacar agora ele que ele tá no spotlight, né? Do que de fato uma coisa genuína. Posso estar enganado? Posso. Mas isso não me parece uma coisa importante, sinceramente. E aí, o que é verdadeiramente importante? Ele falando da Lei Felca, né? Ele fez um vídeo, esse primeiro eu já assisti, tá? O segundo dele no Roda Viva Não, onde ele justifica alguns pontos da lei, tá? Então, vamos ver esse vídeo e depois eu ponho meus pontos aqui, vamos lá. Que, aliás, se você não assistiu meu vídeo sobre a Lei Felca, já assista, tá? Eu ia falar aqui, mas não tem mais, né? Não sei onde que é a parada aqui. Assista o vídeo da Lei Felca, que é importante, né? Você sabe, Felca fez aquele vídeo, bombou, os caras pegaram e fizeram uma lei completamente distorcida e horrorosa. Então, vamos lá. A Lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras e eu vou dizer nesse vídeo tudo que ninguém te falou sobre o que muda na prática para você e para as crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagina que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar "sou maior de 18 anos". Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais... Beleza, Felca, eu entendi o teu ponto aqui, tá? A tua intenção é muito boa. E eu concordo que não pode ser só um. Tá, tenho 18 anos. Tá, mas qual é a forma? Qual é a forma de fazer? Porque você começa o vídeo falando, não é verdade que você vai ter que fazer reconhecimento facial. Tá, imagina que você é a plataforma. Então tá, mecanismos confiáveis. Qual é o mecanismo confiável? Estipula, qual é? Você entendeu o problema? A intenção é boa, mas a execução é fundamental, a precisão da execução. Então vamos lá. Poder jogar LoL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LoL, bloqueou porque ela quis. Pra não precisar remover o loot box das crianças. Mas o que são loot boxes? E por que pra criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou pra sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe da onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Felca, novamente, a intenção tá de boa, cara. Só que como que isso vai ser aplicado na prática? A intenção está boa, eu concordo com a intenção. Só que a execução tá errada, mas vamos lá. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança e levava a conversa para WhatsApp, Discord. Isso realmente é verdade. Chantageava. E aqui eu sou bem assim. Cara, proíbe, trava, depois vê como soltar. Nesse aspecto eu sou mesmo. Com um adulto desconhecido, dizendo, abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? No artigo 16 a 18 diz: as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente, identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado. Sobre a última mentira que eu fui para os Estados Unidos, bom, eu não fui.
Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui para te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e por a gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai aplicar a lei não sou eu, e nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? Mas, na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Agora, na prática, quem vai dizer é só o tempo. Não vai ser eu, não vai ser o seu influenciador favorito, não vai ser a página de fofoca. Pois é, pois é. Pois é. Existe a dificuldade da precisão da palavra escrita e todos os lobbies e interesses sendo movidos para que o negócio vire uma lei aplicável. Muito menos seu grupo do Zap. O tempo. Compartilhe esse vídeo e outras fontes sérias e nunca compartilhe e denuncie fake news. Essa é a misteriosa lei ECA digital. É mais séria e importante do que parece. O problema é que o tempo, tá, pode trazer muito prejuízo para muita gente inocente. Né? Como, por exemplo, aquele gamer que simplesmente não consegue mais jogar, esqueci o nome dele, gamer brasileiro, inclusive. Então, tem sempre que tomar cuidado, né? Novamente, eu não acho que o Felca tenha de ser pintado como um vilão, o vilão dessa história, nem acho, tá? Eu não conheço o Felca, né? E apesar de ele ter alguns erros de postura, a meu ver, por exemplo, né? Fala tão mal de aposta, fala tão mal desse tipo de coisa, e tá certo ele, mas tem um quadro na Globo, né? Ele não me parece um cara mal intencionado. Um cara talvez ingênuo em termos políticos, talvez sim, né? Mas enfim. E aí tem ele falando aqui no Roda Viva. No Roda Viva eu vou colocar na velocidade do e-mail, tá? Então vamos começar. São 4 minutos aqui de Felca respondendo sobre a lei Felca. Vamos lá. Naquele momento você sabia que tinha um projeto de lei já em tramitação no Congresso, que tinha passado no Senado, que estava na Câmara ali ainda, abaixo do radar do grande debate da sociedade, mas que já estava sendo encampado por grande parte de organizações da sociedade civil, do campo da infância, do campo dos direitos digitais, ou você soube depois, o PL 2628? Tá. Naquele momento da publicação do vídeo, ele foi um intuito muito genuíno da minha parte de expor uma situação. Então, eu nem cheguei a investigar se existia alguma tentativa do governo, alguma tentativa de instituições, organizações. Eu fiquei sabendo depois. Algumas psicólogas vieram falar comigo. Sim, eu acredito no Felca, tá? E lembrando, o PL 20... Esqueci o número agora. O PL, ele era de 2022, né? Do Alessandro Vieira, que tá fazendo um bom trabalho, inclusive, né? Contra, enfim, o Banco Master e até a CPMI, até o escândalo do INSS. Mas eu discordo do projeto dele. Eu entendo a intenção, mas discordo do projeto. Eu também acho que o Felca não sabia disso, tá? É um senador do Sergipe e o PL dele não tinha furado bolha até então. Diferente do 2630, que é outra coisa. E falaram, olha, isso na verdade que você está falando e tudo mais, a gente está tentando iniciar a PL 28, como você falou, a gente está tentando colocar no governo, no Congresso e tudo mais. E eu nem sabia, foi uma surpresa. Puxa vida, eu não esperava. Para mim a iniciativa era outra. E quando você tomou contato pela primeira vez com o texto da lei? Depois que ela foi aprovada ou antes você já tinha tido algum tipo de contato? Eu tinha passado uma lida antes da aprovação, mas após a aprovação eu passei uma lida um pouco mais atenta para publicar um vídeo, onde eu publiquei recentemente no Instagram, tentando explicar os pontos da lei. É claro que nenhuma lei é perfeita, existem bônus, existem ônus, e a gente só vai saber na prática, e que foi o que eu falei no vídeo, quando a prática for realizada. Então, na teoria, existem pontos positivos, existem pontos negativos, é a prática que vai dizer exatamente, com precisão. Felca, eu entendi onde você está indo, e aí como um cara que trabalha com política, eu posso te dizer, eu entendo que isso pode acontecer. O problema é que isso tem de ser muito bem previsto antes, e você tem que ir com parcimônia, justamente para a prática não ser chocante ao ponto de causar prejuízos, às vezes irrecuperáveis para as pessoas. Você não pode simplesmente, a não ser que seja uma coisa emergencial. Então, por exemplo, que você falou lá do chat das crianças, tem adulto interagindo com crianças de 9 anos. Isso tem que parar agora. Agora. Para, depois vê o que faz. Ok. Agora, por exemplo, se você tem todo um mercado de games, né, você não pode simplesmente colocar na lei uma coisa genérica, como é que é? Métodos confiáveis de verificação, colocar só maior de 18 anos e se vira aí. Não pode, cara. Só que tem que ter debate, isso aqui demora, entendeu? É assim. E não foi feito, né? Se tem mais bônus e ônus. E quais são os negativos, na sua opinião? Um dos negativos que eu acredito sobre a lei do ECA digital é que ela diz para as plataformas
que você tem que verificar a idade. Olha, vocês têm que verificar a idade, tudo certo. Mas ela não diz como. Caramba. Pô, Felca, mas foi o primeiro ponto do teu vídeo, cara. Foi o primeiro ponto do teu vídeo. Você vê, eu não acho que o Felca é um cara mal intencionado. Eu não vou vir aqui, seu hipócrita, seu... Não. Eu só acho que ele tá ingênuo. Ele não é um cara preparado para esse debate e tudo bem, cara, porque ele se colocou como um cidadão indignado fazendo uma denúncia. Ó, isso aqui tá acontecendo, eu acho isso errado. Beleza. Mas ele não é especialista em leis e nem em saúde mental. Então, até no negócio da Globo, acho que colocaram ele no lugar certo. Você que é um cara que tá indignado, tá preocupado com saúde mental e é um grande representante de pessoas dessa causa, vem aqui e vamos colocar você para falar com especialistas. Legal. Agora, o Felca como um agente político, ele tá faixa branca, cara. E não pode. Vai lá. E daí trouxe essa confusão, onde cada plataforma faz de um jeito, cada jogo faz de um jeito, cada rede social faz de um jeito, cada site faz de um jeito. Alguns sites menores simplesmente não vão suportar a pressão e às vezes deixa de existir. Outros sites colocam a verificação por facial, que é inefetiva, a verificação facial. Outros sites colocam, como o Roblox, por exemplo, ele colocou com faixas de idade. Então você vai poder conversar de quem tem de distância até 3 anos de você. Então cada site faz de uma forma, cada plataforma, cada jogo faz de uma forma. Então, eu digo... Oi? A tecnologia teria que ter sido Método, indicada? eu imagino que sim, um método pra fazer, pra padronizar, pra não ficar essa confusão toda dia. Eu entro no site, como que eu vou fazer? Qual seria a sua proposta? Ele não tem, cara, e ele nem tem que ter. Porque o Felca realmente não entende disso. Ele não é um cara do TI, ele não é um programador, ele é um gamer que tem carisma. É isso. Vamos ver a proposta dele? Eu duvido que ele tenha. Pensar numa proposta pra isso é muito difícil. É, Até porque lógico. essa lei, ela está em fase de implementação. Então, eu acho que até meados de 2027, assim, ainda não vai ter nenhum tipo de punição para as plataformas que fizerem errado. Então, eu diria que é muito difícil pensar numa proposta. O que eu Também não é verdade, Felca. A lei prevê a punição. Você vai falar, mas eles vão aplicar. Tá, mas se você é plataforma, você confia em quem? A Rockstar já falou, mano, trava a comercialização do jogo. Porque aqui no Brasil, cara, a insegurança, até o passado é incerto aqui no Brasil. Entendeu? penso numa solução é uma forma de padronizar por token, por exemplo. Onde é como o Google hoje. Você se cadastra no Google, e daí você entra, por exemplo, na Riot, você entra, por exemplo, na Steam, e você consegue, através do Google, colocar a informação. Você deseja logar pelo Google? É aquela coisa. A única coisa é que você vai ter uma verificação de idade comprovada através do Google. Isso é uma forma de... Através do Google ou de outro sistema. Isso é uma forma de padronizar para não ficar essa bagunça toda. E nesse interim, algumas plataformas, alguns jogos, alguns sites usam disso para fazer, às vezes, o marketing. Então, algumas baniram completamente. Por exemplo, eu sei que o Super Mario, ele deixou para maior de 18. Eu não acho. Eu não acho que seja uma questão puramente de marketing. Acho que tem marketing? Tem, mas não é uma questão puramente de marketing, não. A gente conversa com as pessoas no bastidor e os caras estão apavorados, cara. Eu tô falando, cara, cara, quando a gente fala de legislação eleitoral pra plataforma de rede, irmão, é uma bagunça. É um bagulho, ninguém sabe nada, e nossa, aí vem uma norma nova, aí não sabe como agir. É difícil, cara, demais. Não é puramente marketing. Tudo. Super Mario maior de 18 é um absurdo. É um absurdo Super Mario ser maior de 18. Ele deixou maior de 18, que é pra nem correr o risco. Então esse eu acho que é um dos ônus da lei, como foi aplicado hoje, porque veio de forma imatura. Pois veio é, de forma imatura, pois veio verde. Precisava de mais maturidade, mas com o tempo a gente vai saber realmente se na prática é de fato positivo. Claro que toda lei tem seus problemas, mas se espera que pode ser muito positivo. Bom, já que estamos... É isso. Bom, tá visto. Eu espero de verdade, cara, que essa lei saia desse estado de verde logo.